Esse é o Café com a Maria. Bom dia, bom dia. Esse é o Café com a Maria. Como pode ser melhor, você pode me dizer? Acordar e ter o que fazer, não é mesmo? Isso é viver a vida. Eu fico tão feliz de estar aqui todas as manhãs, embora você vá assistir à tarde, à noite, não importa. O programa Café com a Maria é às 7 horas da manhã. Depois eu gravo, né, para ficar gravado e registrado no YouTube também. É uma alegria esse trabalho. E hoje eu trago um tema que eu sei que é comum, você já ouviu várias vezes, perdão. Mas eu digo também que o Café com a Maria tem o cuidado de trazer temas conhecidos, não inventados. Eu não estou aqui inventando a roda. Qual tema ninguém nunca ouviu falar, deixa eu falar. Não, às vezes o que se troca na mídia são os títulos. Quando você vai assistir, o conteúdo é o mesmo. Então, não se inventa outros assuntos, se aprofundam nos que já existem, que é o caso que eu proponho, né? Então, hoje nós vamos entender perdão como transcendência. Encontrei uma entrevista enquanto buscava o estudo para esse tema, uma entrevista feita de um jornalista a Sigmund Freud, pai da psicanálise, em 1930, que diz o seguinte: o jornalista pergunta para Freud se compreender tudo é perdoar tudo. Olha a pergunta. Compreender tudo é perdoar tudo? Diz que Freud enfureceu-se, diz o entrevistador, e responde: entender não é perdoar. Se você diz, tá bom, já entendi, tá perdoado, é mentira. Não é assim que acontece, não. E ele continua na entrevista dizendo que a psicanálise não apenas nos ensina o que temos que suportar, ela também ensina o que temos que evitar, o que deve ser eliminado. Anotem isso. A psicanálise, a ciência psicanalítica, nos ensina o que temos que evitar, o que deve ser eliminado, o que podemos e temos que suportar. São coisas diversas. A tolerância do mal, por exemplo, não é de maneira nenhuma uma consequência do conhecimento. Perdão, continua ele, é capaz de ajudar em 3 principais áreas humanas. No sono, melhorando a qualidade do descanso, aliviando a fadiga, deixando a pessoa mais leve, mais tranquila. O perdão auxilia no estresse. Você anda muito estressado, muito estressada? O perdão reduz o nervosismo interno, que causam efeitos negativos na sua pressão arterial e nos seus batimentos cardíacos. São coisas inconscientes. Você está vivendo isso, mas não busca a causa. E a causa pode ser simplesmente o perdoar-se ou perdoar alguém. No auto-perdão, ele atua ajudando a deixar a sua saúde mental em equilíbrio. Então, é dito que o perdão é um processo de cura emocional, tanto para a pessoa que perdoa, quanto para a pessoa que busca o perdão. Porque ajuda na liberação das emoções negativas, como a raiva, o ressentimento, a mágoa, proporcionando alívio, bem-estar emocional. Quanto tempo pessoas atravessam uma vida toda carregando aquela mágoa lá da infância que o papai e a mamãe fez com ele e não é capaz de se liberar dessa mágoa, desse ressentimento. E vai atravessando, vai se acabando, vai adoecendo
perde o prazer pela vida, de sorrir, de viver, faz as coisas no piloto automático. Quando se olhasse para o seu interior e entendesse que é hora, é tempo, primeiro de se auto-perdoar, porque quando a gente é tolhido pelos pais, a gente se culpa. Eu não sou uma boa criança, por isso que meu pai está me batendo. Então, primeiro eu preciso me auto-perdoar por aquilo que eu fiz, que eu cometi na inocência, na ignorância. Primeiro eu me perdoo. Enquanto eu não me auto-perdoar, eu fico me crucificando, tentando ser melhor. Eu faço coisas além do que todo mundo, eu acabo com a minha energia física para manter-me. E isso tudo a gente entende porque nos ensinaram desde pequenininho a repetição da minha culpa, minha máxima culpa. Parece que a gente tem muita culpa. E o perdoar entra nessas culpas que nós nem sabemos mais que foi essa culpa que eu fiz. Foi na minha ignorância, nem percebi. Então nós guardamos muita raiva. E a raiva tira o sono, te faz passar por estresse. Aqui na frente a gente vai ver as doenças psicossomáticas oriundas do não amor, não perdão, não auto-perdão. Porque a raiva gera ressentimento, que gera mágoa, que trunca o seu desempenho pela vida. E eu, Maria Inês Maia, lhes digo hoje, por tudo que já vivenciei na minha trajetória de vida, que não foi pouco, que perdoar é transcender. E o que é transcender? É ir além de você mesmo. É ir além disso, dessa coisinha que você é, só esse pouquinho. Só 5 sentidos, nós temos um monte de sentidos que nos obrigaram a não desenvolver para que a gente não rasgasse o véu da ignorância e vivêssemos por conta própria. Nós não temos só 5 sentidos. E então nós precisamos ir além deles. É ir além de você mesmo, daquilo que você conhece sobre você e praticar o perdão por você, o auto-perdão em primeiro lugar e depois perdoar alguém. Perdoar é aquela força que todos nós recebemos ao sermos gerados. É que muitas ideologias chamam de graça divina. Sim, recebemos essa graça do Criador. E como nós somos filhos do Criador, herdeiros do universo, nossa essência é divina, então dentro de nós possui a graça do perdão, por si e pelos outros. E porque teimamos em carregar dor, mágoa, sofrimento, eu não suporto olhar para a cara daquela pessoa, mas se perdoa. Primeiro, por que você não gosta de olhar para ele? Primeiro você se perdoa de ser ranzinza, durona. Primeiro eu me perdoo por ser assim. Depois eu transcendo e mentalmente eu encontro uma maneira de entender aquela situação e deixar isso fluir de dentro de mim. O Criador nos deu essa graça para que prosseguíssemos o nosso caminho após o ferimento profundo, a ferida que se abriu. Então ele colocou isso em nós para que a gente tivesse essa capacidade de ir além desse erro que alguém cometeu comigo, dessa traição, dessa maldade, dessa maledicência. Eu sou capaz de ir além disso. Mas o que acontece? Nós freamos a nossa vida quando somos traídos, quando falam mal da gente, quando roubam o nosso lugar na empresa, a gente se estaciona. Mas nós podemos e devemos ir além de. O perdão é como um remédio amargo, aquele que você faz careta na hora de beber, mas depois de ingerido, minha gente, quando começa a surgir os efeitos positivos,
Mas não é imediato o alívio. Esses remédios que vem na caixa escrito alívio imediato, foge dele, não existe alívio imediato. Toda e qualquer substância precisa entrar no seu organismo para, a partir de uma certa hora, começar a fazer efeito. Assim também é o remédio amargo chamado perdão. É dificílimo você transcender esse auto-perdoar. Mas quando você consegue, o alívio, a vida plena, alegre, feliz, não tem preço. Se você soubesse, você tinha se auto-perdoado há mais tempo. Mas ainda dá tempo, porque estamos aqui. E enquanto estamos aqui, nós devemos praticar essa força estranha, como diz Roberto Carlos na música, né? Nós devemos praticar essa força estranha no ar. Então, o auto-perdão se faz necessário porque nós temos essa capacidade dentro de nós. Temos, todos nós. O perdão age como cauterizador. Aquela cauterização, porque ele atua de dentro para fora. Ele transcende a barreira do ego. Porque quem não deixa você perdoar-se é o ego. O ego é o nosso cavalo selvagem que quer estar sempre no comando da nossa vida. Então ele não permite que você se auto-perdoe para você não parar de depender de alguém. Você então fica preso nesse ego orgulhoso, prepotente, e ele fica com um chicote e você não consegue se auto-perdoar. Continua na dependência do remédio para gastrite, para dormir, para queda de cabelo, para emagrecer, e não percebe que tem algo te impulsionando para você sair dessa oportunidade divina de ser você mesmo, de se auto-perdoar, lá de dentro para fora. Se você xingou sua mãe lá na infância, se perdoa hoje. Se você tirou um dinheiro dela escondido quando você era criança, se perdoa hoje. Se você praticou um aborto, se perdoa hoje. Naquele momento era o que você sabia fazer, é o que você pensou que era o certo, você achava que não tinha condição de criar uma criança, não era o relacionamento ideal, e hoje se culpa por aquele aborto, se perdoa hoje, enquanto está na travessia da tua vida. É natural do ser humano errar, falhar. Quantas crianças você pode ajudar? Porque quando você abortou, você estava não fazendo uma atitude correta, mas hoje você pode fazer, tomou consciência, rasgou o véu da ignorância, se perdoou e atua. Quantos filhos você pode ter depois desse aborto? Trate-os bem, dê o seu melhor. O perdão, então, age como cauterização, porque ele vai transcender a barreira do ego ignorante. O ego é a nossa ignorância, o nosso cavalo selvagem, que não quer ver melhoria em nós para a gente ficar na dependência. Você poderá contestar ao ouvir isso e me dizer, me manda lá no chat. Mas a cicatriz permanece, Maria Inês. E eu vou dizer para você, eu tenho várias cicatrizes, elas permanecem e você tem razão. Mas as cicatrizes, querida ou querido, são a garantia que temos, ou melhor, que vivemos uma história. São as nossas cicatrizes, são as nossas marcas, rugas, que nos mostram que nós tivemos uma vida bem vivida, com altos e baixos, com dor para ser vencida, com traição para ser vencida. Ela fica marcada como história,
Quantos não vão lá fazer uma tatuagem para ter uma história para contar? Foi o dia que meu filho nasceu, foi o dia que eu ganhei a meia maratona. As cicatrizes, as marcas querem dizer alguma coisa. É a nossa história. E é aí que a palavra cura se aplica, visto que houve, por algum motivo, uma ferida, uma mágoa, um ressentimento, uma dor que você causou em alguém falando uma mentira. E o perdão sobre essa ferida evita, metaforicamente, eu vou te dizer, a infecção ou a necrose. Você não precisa se apodrecer porque você um dia cometeu um deslize. Estamos aqui para isso. Sabiam que a falta de perdão pode virar uma doença real e levar a pessoa à morte? Talvez não a morte física, mas a morte psíquica, a morte moral e espiritual. Porque a falta de perdão, ou a falta do auto-perdão, mata seus sonhos, os projetos, as perspectivas. Por isso é uma questão também de usar a inteligência. Eu sempre usei a inteligência na hora de perdoar. Ter que perdoar. Eu usava a inteligência que me dizia o seguinte: larga a mão de ser burra, de ser idiota, de ser ignorante. Enquanto você não perdoar isso que te fizeram, você vai sofrer, enquanto aquele que fez está lá numa vida boa. Use a sua inteligência uma vez mais e pratique com toda certeza o auto-perdão. Você não é melhor que ninguém, nem pior. Você é simplesmente você. Não mate seus sonhos por falta de auto-perdão. Não destrua os seus projetos. Algumas doenças psicossomáticas são causadas pela falta de perdoar alguém ou ser perdoado, por exemplo. Podemos citar casos de depressão, ansiedade, pânico, câncer, doenças cardíacas. Para que passar por tudo isso? Porque você fez lá atrás e não sabe como se perdoar pelo que fez, pela mentira que falou, pela desavença que causou, pelo roubo que cometeu. É hora de você se auto-perdoar para ter uma vida melhor, uma vida mais leve, próspera, abundante. E citando uma passagem de Jesus, o homem de Nazaré, que nos deixou um antídoto. Freud nos deixou o conhecimento do perdão. Jesus nos deixou o antídoto, dizendo, está escrito lá não sei aonde, não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento, sobre a vossa dor, a sua mágoa. Não se deite sobre o vosso ressentimento, sobre a vossa mágoa. Não é palavra minha. É o homem de Nazaré que nos ensinou como ser melhor, viver mais e plenamente. Isso deve ser aplicado tanto para o externo, perdoando alguém, como internamente o perdão para consigo mesmo das suas falhas cometidas. Quem nunca errou, atire a primeira pedra. Não vá na ilusão da mídia. A mídia é uma ilusão. Tudo está certo, tudo é perfeito, só eu que sou errado. Isso não existe. Às vezes a falta de perdão é de nós para conosco mesmo. E como é difícil soltar, eu sei que é aquilo que você errou. Qual menino, qual a menina que nunca furtou um dinheirinho ali da bolsa da mãe, uma fruta que não podia mexer, ou da carteira da colega no recreio? Gente, essas situações pertencem ao ser humano. Como é difícil soltar que você errou e se culpar porque você roubou o namorado da tua melhor amiga. E aí? Ao invés de olhar para si, admitir e se perdoar, você fica se remoendo, se acabando, adoecendo. Culpamos-nos por tanta coisa. Se o casamento não vai bem, a culpa é nossa. Se o casamento dos nossos filhos está dando errado, a culpa é nossa.
Se o filho vai mal na faculdade ou na escola, a culpa é nossa. Se o dinheiro não é suficiente para o mês todo, a culpa é nossa. Gente, nós não aguentamos tanta culpa, culpa, culpa. E assim vamos guardando mágoa, tristeza, ressentimento, revolta, medo de nós mesmos. Mas não praticamos o exercício do auto-perdão, que é tão simples. Tô sofrendo, tô me acabando, mas não consigo me perdoar. Esse é o pior. Aí eu entro na droga, no vício da bebida, do cigarro, do consumismo. Eu não consigo me perdoar pelo aborto que cometi, pela mentira infame que eu disse na família. E assim vai, e assim vai. E aí você vai para a farmácia, tem que comprar remédio para gastrite, para dor de cabeça, para enxaqueca, para queda de cabelo, para gordura em excesso. E é esse o título do vídeo. Perdoar é transcender, é ir além disso tudo. Você não consegue transcender, sair de si e dar um passo além. E sabe o que é pior? Com isso vamos protelando as conversas de reconciliação, os pedidos de perdão. Tua mãe, teu pai está no leito de morte e você não consegue se transcender e se perdoar por ter sido aquele filho que foi. E chegar perto dele e falar: pai, eu reconheço o filho que eu fui. Eu me perdoo e te perdoo. Nós temos que fazer esse pedido àqueles que nós amamos, que vivem perto de nós, que são ignorantes ou mais do que nós. Às vezes os pais são mais ignorantes ainda. E nós que dizemos que crescemos, que evoluímos, continuamos enferruando eles por causa de uma bobeirinha, talvez, que agora dá para entender. Esse protelar, essa demora vai azedando as relações, vai azedando, abrindo espaço para a mente criar e projetar situações irreais. Daí, usar a inteligência e acelerar o processo de reconciliação com você. Encontre-se com você enquanto estás a caminho, encontrando um meio termo na situação massacrante, enquanto estamos todos por aqui nessa viagem. Porque se você não faz isso, um dharma, uma ação correta, vai virar karma. E vai ser pior. E karma não é só da outra vida, não. É dessa mesmo. Então, antes que vire um karma, vai lá e atue no seu dharma. Dharma em sânscrito é atitude correta. Qual é a atitude correta? Eu me perdoo e te perdoo. É claro que não devemos ter pressa e sair atropelando nada. Sim, preciso refletir. Eu preciso me inteirar, dar tempo para entender os sentimentos e averiguar as possibilidades. Buscando um momento para uma conversa, é preciso estar muito confiante de si, daquilo que você realmente quer. Não se iluda, não se atropele. E encerrando esse assunto maravilhoso, quero lhes dizer que perdão é a chave que abre as portas das relações, dos sentimentos, a porta da confiança e da esperança em momentos mais saudáveis, íntegros e felizes. Perdão é o degrau que nos eleva, nos aproxima da nossa essência divina e humana verdadeira. Perdoar pode ser difícil, mas é um remédio amargo, necessário, que só lhe fará bem. E Jesus disse: quantas vezes devemos perdoar, mestre? 70 vezes 7. Se uma vez está difícil para você, imagina 70 vezes 7. E quem nunca errou, atire a primeira pedra. Mas não estamos aqui querendo virar santo, de jeito nenhum. Não estamos na era da perfeição, estamos na era da reconciliação comigo, para depois com o outro. Mas vamos devagar. Porém, o perdão serve como uma medida que revela a você o quão raso ou quão profundo você quer ser e pode ser. Daí meu convite sempre no café é para que o nosso mergulho seja o mais profundo possível, para deixarmos a periferia para os mais incapazes do que nós. Nós somos capazes de mergulhar fundo. Se você ainda não consegue perdoar aqueles que lhe fizeram mal, não se culpe. Ainda não chegou o seu momento. Mas
Não perca o foco. O perdão é uma flor que nascerá lá das sementes da compreensão, lá no fundo de si, através dos caminhos disponíveis para você fazer o seu plantio. A semente deve cair numa terra boa, adubada. E esse tempo é para você adubar a sua terra, para assim colocar a semente da flor do perdão. Lembre-se, perdoar é estar pronto para pedir perdão. Muito obrigado pelo carinho de sempre, de me ouvir. Obrigado pelo incentivo no chat, pelos comentários. Obrigada por você se inscrever aqui no YouTube ou lá no Instagram. Por você enviar esse vídeo para algum amigo, alguma amiga, compartilhando. Eu sou grata e tenhamos todos um excelente e abençoado dia, perdoando-nos em primeiro lugar.